Desencanto, poemas de Rohan Knight. Escrito por Rohan Knight, e lido por Bianca Gold. Introdução. Este livro apresenta uma coleção de poemas inspirados na alquimia, amor e filosofias antigas, retratando uma atitude crítica em relação aos valores sociais comuns e seu verdadeiro significado em ciclos de uma existência repleta de vicissitudes. Ao fazê-lo, o autor procura explicar onde o caos e o equilíbrio, mas também a ordem, se encontram. Pois, de acordo com este, é na combinação de observações e emoções que um atributo divino é adquirido pelo buscador de tais qualidades. Dessa perspectiva em diante, mais é acrescentado, pois existe um paradoxo sendo continuamente desvelado entre o positivo e o negativo em cada um de nós, com suas relações entre felicidade e desespero, mas também verdade e ilusão, ou desencanto e fantasia. Através desta abordagem, um despertar de emoções apontando para os diferentes estágios da consciência é proposto, e isto enquanto a leitora é despida de sua culpa e preconceitos, mas acima de tudo, sua inocência. Poema 1. A morte de uma rosa. Encontrei uma rosa de vermelho forte, e um dia longe do que esperava, a rosa ficou escura como a noite. Após uma cuidada contemplação predizendo a morte de minha querida rosa, deixei cair uma lágrima na escuridão, mas a rosa permaneceu inabalável e perante minha observação inalterável. No entanto, me senti assustado, e também confuso, porque não conseguia entender por que esta minha rosa tinha sucumbido a tal ingrato descender. Nesta escuridão opressiva me senti sozinho e privado, pois estava permeada por um vazio que não suportava, e que só poderia ser preenchido sempre que mais lágrimas caíam pelo que agora terminava, enquanto em mim algo mais despertava, pois meu coração batia mais rápido percebendo que era inevitável. Estava sendo espiritualmente pressionado em direção ao caos de minha alma cheia de turbulências emocionais. E agora minhas lágrimas eram como cachoeiras enquanto meu interior era revelado, exteriorizado, pelo que havia sido suprimido. E na frente da rosa gritei devido ao calor emocional com que lutei, e fui mais fundo em minha dor, a qual em vão enfrentei. Finalmente, morri uma morte espiritual e a entrada nesse destino aceitei, me rendendo a tal estado terminal. E foi aí quando minha rosa morreu e as pétalas caíram no chão, enquanto suas raízes começaram a apodrecer, pois seu propósito fora cumprido para nunca ser esquecido. A vida desta rosa em mim se perpetuou, e ao fazer isso para sempre viveu, pois nunca realmente desapareceu. E então entendi por que esta rosa nunca teve medo, já que foi através de mim que refletiu aquilo que dentro de mim havia sido criado, ilusões me deixando iludido, e nessa mentira me mantendo enfeitiçado enquanto da verdade desvinculado e do meu verdadeiro eu ignorado. E assim, a morte pacífica de minha rosa tornou todo o meu interior revelado, porque dentro desta morte despertei para o amor a uma vida que sacrifiquei. Uma lição importante que deveria ter recordado, pois este amor que finalizei era o mesmo amor por uma vida imaginada, ambas condições em mim fundadas e apenas de mim criadas. Poema 2, apenas existindo. Alguém estava apenas existindo e no meu amor por essa pessoa confiei no sentimento, assim negligenciando a necessidade de o manter, ignorando a necessidade de me oferecer, assumindo que o amor não estava no precisar, ou no pensar, ou no fazer, e muito menos em qualquer receber. E assim acreditando, nem mesmo me manifestei, porque na ideia do sentimento ser tudo confiei. Mas essa pessoa realmente me amou, e levou esse amor consigo embora, pois não consegui mudar meu estado de ser, apesar de antes não o reconhecer. E agora entendo que alguém me amou enquanto nada havendo, nem mesmo no final, que acabou com um futuro que não consegui prever, enquanto imerso no outro entender, apesar das emoções em mim estimuladas e tudo mais que posso agora entender. Aquele que estava apenas existindo era eu mesmo me projetando no outro ser. Poema 3. O que termina. O que termina desperta seu espírito e obriga a revelar seu coração, enquanto força a deixar um labirinto. Tal dualidade experimentada, os olhos engana, perante o que nunca existiu, ou se transformou,
mas foi meramente refletido, e para um objetivo alterado. E ao fazer isso, você foi transformado das trevas para a luz, enquanto ardia por dentro para revelar o que tentou esconder ao procurar evitar tal luta interior. Pois tal é o ciclo por trás de qualquer milagre representado em qualquer oráculo, do nada ao nada caminhamos, criando um mundo de significados, nenhum dos quais nossos. E isso para que outros mais possam também participar, neste teatro de egos, enganados, através dos muitos acordos, forçando todos a cooperar. Poema 4, a dicotomia do monge. Acordei como um monge num mosteiro e pela primeira vez entendi o significado de ser espiritualmente guiado. E realmente acreditei que era algo para no exterior ser encontrado. Portanto, saí do mosteiro para depois entender que era por dentro que podia melhor me compreender. Estava chocado e não entendia o propósito de Deus. E para entender sua causa, decidi me tornar como um Deus, sendo mais do que era. Me recusei a viver debaixo do sol e comecei a viver à noite como qualquer coruja. Mas se debaixo do sol não tinha silêncio, à noite, certamente não tinha audiência. E esse foi o instante em que percebi que se debaixo do sol e fora do mosteiro poderia compartilhar o que aprendi, apenas com o luar e dentro do mosteiro poderia entender o que de Deus recebi. Então meditei sobre o conceito de espiritualidade e sobre a necessidade de conectar esta dualidade. E em tal contemplação me encontrei perante o contato que desejei, ao mesmo tempo que as pessoas vinham tocar em nossas portas. Poema 5, O Monge e os Aldeões. Inspirado por Deus, um monge foi até uma aldeia procurando compartilhar sua glória, e lá ofereceu algumas rosas. Mas foi recusado com raiva e palavras insultuosas, pois os aldeões queriam animais antes de aceitar quaisquer palavras. Então, no segundo dia voltou com uma cesta cheia de frutas. Mas continuaram recusando, pedindo carne de animais. No terceiro dia apareceu com uma cesta de legumes, e continuaram recusando e pedindo carnes. No quarto dia sacrificou um animal, pediu perdão a Deus, e ofereceu a carne aos aldeões, que não ficaram impressionados com tamanha afabilidade. Eles agora pediam a mais pura das águas, e no quinto dia pegou a mais pura que pôde encontrar, e ofereceu enquanto pedia que compartilhassem. Mas beberam de tudo e agora pediam vinho. Ele não tinha vinho e roubou do mosteiro, e por isso foi expulso sem permissão para voltar, não até que recuperasse um senso de moral e respeito pelo que seus irmãos possuem. Os aldeões finalmente ficaram felizes e o aceitaram como um deles. E ele também ficou feliz e se permitiu ser aceito como sempre quis. Quando chegou a hora de falar sobre Deus, percebeu que não mais estava abençoado, pois sua mente agora desejava mulheres. Seu coração amiciava por selvageria e sua mente gritava por vinho. Ele sorriu e aproveitou esses prazeres, até que sentiu necessidade da espiritualidade, e desse vazio obteve, pelo contrário, uma loucura demoníaca. Perante o desespero, e num gesto de impulsividade, pegou entre as espadas, a mais afiada, e desfrutou do assassinato, matando primeiro o mais sensato, e depois continuando com tal espetáculo. A meio de um massacre horrível e sangrento, dentro dele uma chama foi acesa. E quando estava coberto do vermelho dos que matou barbaramente, na noite que tinha silenciado, depois de um caos criado e tão fantasticamente, encontrou o significado do que até então não tinha encontrado. E logo sorriu de novo e freneticamente, como um animal possuindo a noite, pois naquela escuridão encontrou finalmente a iluminação. Poema 6, O Presente Invisível. Estava caminhando quando me deparei com um presente, uma coleção de flores, tão bonitas e diferentes, estranhas e originais, dignas em sua combinação e de cores únicas. Logo as peguei em minha mão, ansioso por oferecê-las e assim fazer mais amigos sempre que voltava a casa. Uma garotinha sempre estava me esperando, como se soubesse que estava chegando. E ela sempre estava regozijando por um presente que só podia estar cheirando. Ela era cega, mas de belos olhos escuros e com uma alma que estava sussurrando por compaixão que não poderia recusar. A ela ofereci minha primeira flor, e o mesmo continuei fazendo,
dia após dia, pois ela estava sempre sorrindo e sempre que sabia que estava voltando. Esta criancinha de cabelos dourados, mãos macias e pele brilhante, permaneceu uma alegria para meus olhos, e tanto que as flores não significavam mais nada quando comparadas ao sorriso que estava ganhando. Para ela, todas essas flores e muito mais era merecido, pois tinha um sorriso capaz de me fazer esquecer tudo o que neste mundo me faz enraivecer. Poema 7, 22 flores. Tinha 22 flores em cima de minha cama e todas eram belas. Estas flores me deliciavam numa variedade de formas, pois seu perfume me preenchia com sensações distintas e sua forma me seduzia até pensamentos inspiradores que me mantinham motivado durante meus dias. E embora tal relacionamento não tenha sido verbal, a confiança que tinha nelas foi um engano, como se tivessem em segredo mantido um plano que se revelaria no momento ideal. Acabei por nessas flores me cortar, e enquanto sofria, surpreendido, me dei conta de um trauma mais profundo que toda esta experiência me fez questionar. Então, coloquei as flores num vaso, de longe as observei, e com suas semelhanças me deparei. As semelhanças tinham significados tornando-me obcecado no modo como as amei. E revelavam poesia escondida em minha alma. No silêncio que então experimentei, palavras surgiram, como se as flores estivessem sussurrando, dizendo que nunca me pertenceram e que apenas pretendiam me mostrar como através da agonia devia aprender a brilhar. Elas também me disseram para sempre lembrar, que quando o sofrimento vai mais fundo as boas lembranças se tornam mais doces e só podem ser substituídas por uma flor melhor, mais amorosa que as que me fizeram sonhar, através de ilusões que me fizeram atuar como nada mais que uma sombra de mim mesmo. E assim, dizendo adeus às flores naquele momento, estava também dizendo olá para quem sou e o futuro que desejava atrair. Porque me deram cicatrizes, mas das garras da fantasia me permitiram sair. Vi então, e enquanto ainda sangrando, o que deveria estar procurando. Num tributo à memória destas flores, me limpei com a agonia delas, enquanto assistia ao fogo em que ardiam, desvelando dentro de mim um desejo mais profundo, no sentido de amar a estética me impulsionando, em uma imortalidade espiritual através do que é agradável, quando o amor é sentido como um presente interminável. De fato, as flores me deram cicatrizes depois de me abraçarem com feitiços, mas também fizeram isso devido a desejos ilusórios que agora estavam sendo abandonados com estas flores que as chamas consumiam. Poema 8, Uma rosa verde. No meu momento mais solitário me encontrei atormentado depois de perder a última coisa que possuía, uma flor de meu quintal. Agora imerso neste sofrimento, abracei uma tempestade que me enlouquecia e saí de casa perdido, absorto numa confusão, caminhando na cidade frustrado, e sem saber que lição, ou punição, o destino queria que recebesse. E foi então que no meio de um vazio encontrei a plenitude na forma de rosas brancas, como se estivessem por mim esperando. E as levei durante a noite quando tal crime não podia ser observado. Anos se passaram e como quando encontradas as rosas ainda estavam, exceto uma, que ficou verde, criando uma situação impossível de compreender. Levei esta estranha rosa para oferecer a qualquer pessoa próxima que a quisesse receber, e uma linda donzela pude ver que me disse que esta rosa era dela e com ela deveria permanecer. Pegou esta minha rosa, e ganhou meu coração, e depois se tornou outra em minha vida, até que uma noite, depois de se embebedar, permitiu que seu coração fosse levado. E foi nesse momento de amor desgraçado que minhas rosas brancas morreram, me obrigando a este ciclo a aceitar.